Paz de Deus, vou ler a palavra de Deus aqui. Deus seja louvado. É uma palavra, irmão, que eu nem sei o que eu vou falar aqui. Se encontra em Lucas capítulo 23, verso 33. A crucificação. Para vocês verem aqui que só tem a Bíblia e o Espírito de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, lhe crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Amém. Irmão, essa palavra aqui é a palavra da nossa redenção. É a palavra mais séria, é a palavra que foi profetizado desde Moisés, dos profetas, por Davi, pelos reis, até agora. Aqui se encontramos, irmão, um cenário, um vitupério, a qual Deus se agradou. A crucificação. Pensa bem, meus irmãos. Perdendo sangue, mão estendida, pé estendido, em cima. Você sabe a gravidade, meu irmão? A gravidade empurra para baixo o corpo, irmão. De tal forma, irmão, que a pessoa, o peso fica tudo na mão e no pé, aonde está pregado. Você tá entendendo? A gravidade puxa para baixo e aonde está cravado é onde fica o peso. Imagina, irmão. Tá entendendo? E é uma coisa terrível, irmão. É uma coisa terrível. Com os braços estendidos. O peito flexionado para frente. Tá entendendo? Perdido sangue, a náusea, atordoamento da cabeça. Faltava oxigênio no cérebro, irmão. Tá entendendo? Às vezes palpitava a náusea do Senhor Jesus. Quem suporta isso, irmão? Na hora a pessoa blasfêmia. A náusea ali, irmão. A náusea ali, o enjoo, a náusea. Pessoa ali, naquele momento, a pessoa amaldiçoa.
peito queimando, irmão, queimando, para poder ter um ar puro, que naquele momento você não consegue respirar direito. Você solta o ar frio, mas você para recuperar, voltar ao ar quente não vem, irmão. Fica o ar preso, aquele ar quente, e você fica respirando aquele ar, queima o peito, meu irmão. E a sede, a boca seca. A boca seca, meu irmão. Depois a língua se pega ao paladar, a garganta ela começa a queimar, irmão. É um sofrimento insuportável. Isso eu falo das reações do corpo. Imagina as dores nas mãos e nos pés, irmão. E as costas sangrando, porque foi afligido nas costas. Tomou muitos açoites. Praticamente ali as costas foi ali dilacerado, porque o homem não queria matar Jesus Cristo. Satanás dos infernos, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia. Então, meus irmãos, a costa dilacerado, Kamanayo Kibaya. Porque o Pilatos não queria crucificar o Senhor. Então ele falou, vamos punir ele de uma punição severa. Depois os outros vão ver que ele está bem punido, bem dilacerado. Aí o povo vai falar assim, não, já tá bom. Não, o povo queria mais, irmão. Ele puniu ali de uma forma ali, e quando foram ver, não, crucifica ele, queria mais. Então ali tava, entendeu, meus irmãos? E ali foi crucificado. Sangue descendo, a sede aumentando, náusea. E o que olhando para ver os discípulos, saudade, desejo ali. Que quando ele pega afeto, irmão, é afeto. Tá entendendo, irmão? Então de repente a gente vê ali, ele fala, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. É um pedido, irmão, que é ouvido, irmão. É ouvido, porque estava feita a missão para Deus matar aqueles seres que estavam ali, derramar uma punição ali, um terremoto, engolir a terra, abrir, engolir eles, era fácil ali. Eles estavam diante do Cristo, irmão. Ali a terra podia se abrir para eles ali, eles serem engolidos, porque chegou que a terra tremeu, irmão. E o Senhor Jesus sabia disso, porque ali ele já estava crucificado, já cumprindo a missão. Mas para Deus engolir ali, Deus é espírito, irmão. Ele é espírito, tá entendendo? E por ele ser um ser espírito, tá entendendo? Ele precisa do que? De um intercessor, homem, carne, para interceder para outro homem. Por isso que as nossas orações são muito importantes quando nós oramos um pelos outros, meus irmãos. Para dizer, Pai, perdoa ele, não sabe o que faz. Sim, me ofendeu, mas perdoa, Pai. Abençoa aquela pessoa, faz isso, faz isso. Você está demonstrando, aleluia, que você está se tornando um ser que é um ser puro. Porque Deus está lá no céu. Adversário levando acusações. A pessoa está vacilando. E você ora pela pessoa? Deus abençoa a pessoa. Aí meu filho está clamando, está intercedendo. Então eu vou fazer. Por isso que o Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne, irmão.
precisou para poder interceder pelo homem, e também Deus deu juízo para o Senhor Jesus, porque ele é o filho do homem, que isto é carne. Muitos não vão entender isso, meus irmãos. E ali os outros escarneciam dele, falava dele. Irmão, ali era um jeito muito difícil ali. E de repente, um ladrão começa a questionar e falar contra o Senhor Jesus, né? Salve-te ti mesmo, né? Se tu és o Cristo, tal. O outro ladrão fala, não, nós estamos aqui porque merecemos. Ele nada fez, mas nós merecemos estar aqui. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Hoje mesmo tu estarás. O arrependimento é o único modo de você ser perdoado pelo Senhor. Ah, mas sei que tem, a pessoa errou e já vai para Jesus Cristo e continua no erro. Não, irmão. Você vai ter que voltar atrás e não fazer o que você fazia mais, provando pro céu e pro inferno que você não faz mais isso. Que jamais você vai fazer mais isso. Isso é arrependimento genuíno. Isso que Deus quer de nós. Isso que precisamos para Jesus interceder. Tá entendendo? Porque precisamos, irmãos, do intercessor que é Jesus Cristo. E olha, meus irmãos, que a forma que ele intercede tem muito efeito no céu. É a forma que Jesus intercede para o Pai. Ele intercede para os transgressores, tá entendendo? De tal forma, irmão, que Jesus é para os transgressores. Ele é, porque ele é o advogado para os transgressores. Porque, olha só, irmão, é bem difícil falar, mas porque ele é carne. E Jesus está em corpo de carne, irmão. Quem falar que Jesus não vem em carne é mentiroso. Ele está no corpo de carne, então ele sente. Então ele vai abraçar os transgressores, sim. Ele aceita. Ele abraça, ele tem prazer de estar perto dos transgressores porque ele é um mestre, ele é um rabino que gosta de ensinar o caminho certo, ele é sabedoria. E eu convoco você, meu amor, de fazer do nosso Senhor Jesus Cristo o nosso mestre, o nosso rabino. Eu vou virar aqui para vocês não verem o que tá passando. Tá, passou minha mãe. Para vocês verem que, para você entender, meu amor, que ele é o nosso rabino, ele é o nosso mestre. Pede para ele que ele vai nos ensinar a como proceder. Nós não precisamos de conselhos morais de ninguém. Tá na palavra, ele é um espírito, ele não é um ser parado, não é pedra. Nosso Senhor não é pedra, ele não é gesso, ele é vivo, ele não é pedra, gesso, pau, ele não tá parado numa parede, ele não tá parado, travado ali, não. Não, ele é vivo, ele é espírito. E ele nos ensina de uma forma que a gente nem sabemos, ele é poderoso, Deus é poderoso, irmão, para nos ensinar de tal forma que aprendemos o modo certo de proceder, de agirmos. Jesus. O modo que ele nos ama, o modo que ele irmão, Deus colocou Jesus Cristo para nos apacentarmos, irmãos. Então, olha o carinho do Senhor. Ao ponto de dar a vida pelas ovelhas, a ponto de morrer. Eu tô aqui, eu morro primeiro. Vocês vão morrer, eu morro junto. E o funcionamento do Senhor Jesus Cristo é esse. Ele é o bom pastor. Ele é o mestre. Ele é a vida, ele é o médico. Então, todos esses funcionamentos, traduzindo, médico, porque ele cura. Pastor, porque ele nos guia. Sumo sacerdote, porque intercede por nós. Mestre, porque ele fala para nós o caminho correto que devemos seguir. E como nós podemos saber? Ele fala na nossa alma, no nosso espírito. Abre a palavra de Deus que ele vai falar conosco. Nós não dependemos mais de ninguém, meu amor. Nós não dependemos mais de ninguém.
nós dependemos dele somente. Sim, a gente precisamos de condições, nós precisamos de pessoas, precisamos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Sempre vamos precisar. Mas o que eu estou dizendo aqui na parte espiritual, a gente não precisa se preocupar na parte espiritual, que a gente não vai errar se a gente estiver com Cristo. Mesmo que a gente tenhamos falhas, Ele vai nos conduzir ao caminho certo. E Ele prometeu para nós que nós já estamos com Ele, né? Certo? Primeiro passo, nós já estamos com Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Não colocaremos outro mestre para nos ensinar. Ainda mais pessoas mundanas, meu amor. Pessoas mundanas para ensinar nós, para poder conduzir nós. Isso não provém. Deixa o mestre agir, deixa o mestre falar conosco, ele vai nos ensinar. Pensa bem como que é tão bom você ajoelhar e orar. Pensa que é tão bom você ler a Bíblia. As preocupações vem mesmo, não importa. Pede para Jesus que ele tire a preocupação. Você vai sentir como se fosse a minha presença aí. Sinta ele perto de você, ele é o Senhor. Não vamos desesperar por nada nessa vida. O que é, ponto final. Isto é, que é meu é meu, que é seu, que é nosso. O inferno pode se levantar. Jesus, ele é o Senhor. Lembra? E agora ele é a conformidade, ele é a lei, ele é aquele que vai estar no meio, irmão. Não importa do que o adversário tenta fazer, ele expulsa o adversário. Conselhos, ele expulsa os conselhos. Jesus, irmão, nosso Senhor Jesus, ele é o nosso Redentor, um refúgio contra o vento, contra as tempestades. É muito sério isso, meu irmão, a gente botar ele como nosso refúgio. Tem pessoa que vai querendo desvirtuar e a gente tem que se apartar mesmo dessas pessoas, parar de escutar asneira. A gente tem que parar de escutar asneira, irmão, porque tem arrependimento, tem volta. E às vezes a pessoa decreta a nossa vida, decreta coisas que imagina, nem imaginando ele. Já decreta sem ao menos falar assim, volta, sem ao menos dar oportunidade para você voltar. Não ensina como você deve voltar a se arrepender dos seus erros, modos operantes, para você poder voltar a caminhar com Jesus Cristo, para depois Deus voltar a te perdoar, a perdoar-nos. Não ensina, né? Olha só, pra você ver. Então já decreta, já fala dos erros, já fala disso e daquilo. Não, Deus não é assim. Deus é o seguinte, ou ele dá punição, ou ele castiga, ou ele dá a solução para o problema. Volta enquanto é tempo. Volta. Se ele falar para voltar, irmão, volta que é melhor. Volta ao primeiro amor, volta. Entendeu? Então, o que é voltar? Voltar no caminho do Senhor, porque às vezes nós estamos caminhando. A gente tá indo tão longe que a gente pega uma estrada que não é nossa, a gente vai caminhando errado. Mas voltar é o arrependimento, é a teshuva. A gente voltamos ao primeiro início de tudo. Opa, errei. Eu tô caminhando muito longe, olha o que eu fiz. Não importa. Tem muitas pessoas olhando, já viu assim? Eu não posso fazer que esse meu erro seja a minha identidade, seja resumido quem eu sou, porque eu não sou assim, eu sou quem eu escolho ser. E eu quero ser servo de Deus, então eu escolho me arrepender e mudar quantas vezes foi preciso para me herdar o perdão do Senhor. Porque Deus ele não conta o ontem e nem conta o futuro, ele conta o agora. E se porventura você errou ontem, você não deve trazer isso para o seu hoje, para o seu amanhã. Porque o seu amanhã que é hoje é você fazer tudo diferente. Esquecer que você errou. Fala assim, agora eu vou fazer diferente. Pronto, se você praticou boas obras nesse dia, que é esse dia, você tem galardão. Pronto, outro dia. Não esquece o outro dia. Se venceu esse dia, amanhã você vai acordar, agradecer a Deus. E lembra, se você errar, sempre vai ter uma chance de volta para você voltar para o Senhor. Amém? Você sempre vai ter uma porta para voltar, porque a gente é assim, a gente erra mesmo. Glória a Jesus Cristo.
Mas importa que a gente não pode levar isso como nossa vida, nossa identidade, como sendo o nosso caráter, como sendo nós somos. A gente errou ali, agora nós vamos ser assim, porque agora o povo viu que eu sou assim, então eu tenho que ser assim. Não, não aceita isso, isso é conselho de Satanás, do adversário. A gente tem que ser o quê? Não, eu errei, mas eu tô voltando. Não, mas você é fingido, você tá mentindo. Não importa o que você pensa. E como nós somos nada do. Não importa o que você pense, eu errei sim, mas isso não é minha identidade, isso não é o que eu sou. Porque eu tenho oportunidade de voltar quem eu devo ser. Porque o padrão meu não significa que eu errei tanto esses dias. Um mês errando não significa que esse é meu padrão. O padrão muda. Eu posso mudar por Cristo Jesus, eu posso me transformar em qualquer momento uma nova criatura, uma nova pessoa, se arrepender e fazer as obras certas. Não está perdido para o homem. Por isso que não há julgamento para o homem ainda. Não há condenação para o homem ainda, porque o homem sempre tem a volta. Mas quando chegar aquele dia, aí sim você pode dizer. Aí ele crê aquele dia sim, mas hoje tem volta. Hoje ninguém podemos condenar ninguém. Já decretar, e ele é assim. E pronto, final. Não é assim, meu irmão. Sempre temos volta, sempre vamos ter erros, errar e voltar a errar, e melhorar e melhorar e errar. Não importa, meu irmão. Nós temos que ter Jesus. Jesus, nós temos que ter Jesus, meu amor, para ele ser o meu povo, meus amados irmãos. Nós temos que ter Jesus como nosso mestre, nosso rabino, porque ele sim sabe da nossa necessidade, ele sim nos ensina como devemos agradar a Deus. O importante, meu irmão, de tudo isso é agradar a Deus. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que nos ensina a agradar ao Pai. Porque nós agradando o Pai de tal forma, meus irmãos, porque o Pai entende, o pai ele é compreensível de uma forma de medida. Mas ele fala assim: eu compreendo o teu erro, mas tem castigo para os teus erros sim. Eu vou punir sim. Pronto, final. Eu não aceito erros. Sempre vai ter punições sim. Tá entendendo? Mas quando você mostra o arrependimento, aceita Jesus, você tá livre. Ali você tá com Jesus Cristo de tal forma que o Pai não vai querer te castigar nada. O pai vai ficar triste, mas você tá com Jesus ali. Ele tá te abraçando. Eu te perdoo, meu filho. Ele puxa tudo pra ele, aquela doença assim que tá em nós, assim, aquela enfermidade assim. Ele puxa e leva pra ele. Porque ele é o sacerdote, somos sacerdote, ele leva com ele. Ele leva essa doença em nós e leva e sara nós. Mas na medida da palavra de Deus, que Deus já deixou registrado aqui, é o documento de Deus. Cumpriu, obedeceu, vai ter. Então, não vai faltar alimento, não vai faltar comida, não vai faltar nada. A gente vamos sobreviver. O importante, sabe qual é a causa da nossa felicidade? Que eu estava ocultando isso de vocês? É Jesus. Isto é, Jesus vai ser o nosso mestre e ele tá na boca de cada um, tá na boca sua, tá na boca minha. Pronto. E a gente aprenderemos com ele. Isso é importante. E a sua crucificação aqui foi o passo importante. Porque ele falou: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ali confessando pro povo que ele entregou o espírito para o Pai. Bendito seja o Deus vivo. Irmão, essa é uma palavra muito maravilhosa. Então nós devemos confiar no Senhor. Se apegar mais ao Senhor Jesus. As pessoas vão fazer de tudo para nós tirar o foco de Jesus. Porque Jesus é a cura. Jesus, para os acusadores, para as pessoas que querem sondar nós, querem sentir fraqueza em nós, é uma loucura quando a gente está se apegado com Jesus. Eles falam assim: mas esse cara tá sossegado demais, hein? Não gosto do jeito dele. O crente mesmo, ele olha para você, ele já não gosta. Porque ele é aquele tipo de crente que quer ver sua fraqueza, quer ver o seu erro. Mas tá com Jesus, ele até joga na sua cara: tá com Jesus, né? Falso, serpente. Quer tirar, como se diz assim, quer
quer tirar a relação de eu entre Jesus, toma cuidado. Às vezes você tá amando uma pessoa, uma amada sua. Ah, você tá com a fulana? Você tá amando a fulana agora, né? Parece que causa até um constrangimento em nós, né? Quando a pessoa fala que a gente ama aquela pessoa lá. Pra fazer parar de gostar, irmão. Pra entrar espírito ruim no meio. Então a pessoa quer falar, tá com Deus, tá com fé, isso e aquilo. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa do bicho, irmão, falar isso. Não precisa ficar citando nossas qualidades. E aí, tá com Deus, ele tá com Jesus, tá na fé, tá isso, tá aquilo. Não importa, irmão, que eu tô, fica na sua. Fica bem na sua. Se eu tô confortável é porque Deus me deixou assim. Deus cuida de mim. Jesus é meu pastor. Jesus é meu mestre, meu rabino. Você tá aí pra servir ele. Pra servir nós, pra lavar nossos pés. Não pra querer dar amarrada de nós, querer bater em nós, chicotar nós. Quem é você? Você é o servo. Nós somos os senhores de vocês. Porque nós estamos na mesa e você tem que servir nós. E olha, se você não servir certo, né, fala com o dono o dono da obra. Porque se você não serviu, não é certo. Não reclamou, não. Serviu esse alimento aqui, senhor, da maneira que o senhor mandou o alimento que eu pedi. Que o senhor sabe o que nós quer. E aí, se serve nós errado, fala com o dono da obra. E você vai receber mais castigo ainda. Porque você está servindo e serviu errado. Não serviu com amor. Não representou o que está fazendo o alimento. Não representou o Senhor. E trouxe de qualquer maneira, com raiva, com ira. Deus está vendo, meu irmão. Você vai ser cobrado, viu? Isso vai para você. E você sabe o que eu tô falando. Não brinca não, pai. Que nós sabemos do nosso direito pela palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. Eu sinto o Espírito de Deus. Pode falar o que quiser. Sai, mas sinto presença só na igreja. Não sente só na igreja, não. Se fosse só na igreja que nós sentíamos a presença de Deus, quem seria nós então? Você fala isso para nos degrenir, meu irmão. Você é um, você é um servo que quer ser senhor. Você é um servo que quer e você não sabe que nós que tá sentado à mesa, você não tá considerando nós somos maior que você, tá entendendo? Respeita nós que estamos na mesa, porque nós estamos ali. Que se nós sair dali e falar assim, não gostei daquele alimento não, e falar mal do restaurante por causa do que tá servindo, não vai pegar bem pra você que tá servindo não. Você vai ser punido, tá? Deixa eu louvar, Pai Deus. Não brinca não. Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Paz de Deus aí.